Bom, retornando aqui no mesmo tema ainda, né, vamos ver se a gente consegue finalizar. Como dimensionar o contactor? Nós fizemos várias apresentações em outros vídeos. Agora eu vou falar do contactor. Embora vocês já sabem que tem que calcular o teu disjuntor, você tem que saber a resistência dos cabos, você tem que saber também os fatores de distâncias, né? Eu ainda também não cheguei a falar em outros vídeos, não falei ainda, mas já deixando claro que também a distância também ela acaba afetando quando a gente vai fazer algum dimensionamento em circuito. Agora, para entender, tá, como dimensionar um contactor, é necessário eu entender a categoria da minha chave. O que acontece? Eu coloquei aqui, né, o modelo da chave aqui, a instrução que vem da própria chave, né, e aqui é o que vem muitas das vezes na máquina, né. Eu coloquei aqui uma marca de um motor da Premium, né, os dados, né, da plaquinha, relacionando aqui, eu botei a fórmula, vem dizendo aqui a corrente nominal de emprego da corrente do contactor, né. Eu tenho que saber a potência do motor e sabendo que a contactor ele foi desenvolvido não é para cargas pesadas, ele foi desenvolvido para as cargas pequenas, né? Portanto, que você vê que as máquinas, a maioria dos contactores são máquinas trifásicas, né? Máquinas trifásicas. Então as indústrias ela trabalha com as máquinas, a maioria tudo trifásica para quê? Para ter economia. Então essa chave ela não é o disjuntor é para proteger o condutor, o circuito, né? E o contactor ele também não é para proteger o condutor, ele é para dar uma segurança, uma margem para a máquina, né? E aí eu tenho que saber dimensionar, porque se eu não consigo dimensionar isso dentro dos cálculos, eu queimo o contactor. Ou eu posso queimar o contactor, ou eu posso queimar a máquina do cliente. Então é interessante você entender todos aqueles vídeos que eu deixei explicando sobre os cálculos, né? Para você agora começar a entender. Agora eu estou falando do contactor e do motor, né? Então eu tenho que ter essa descrição da máquina, né? Aí eu deixei aqui um exemplo claro, né? A corrente nominal de emprego, que é a corrente do contactor. Aí deixei as siglas, né? Que eu já falei no outros vídeos. Corrente nominal do motor. 1,15 é o fator de segurança, um acréscimo de 15% da corrente, né? No caso ele dá uma margem de trabalho do contactor. E aí vem agora uma observação que para o motor de um CV de 220, aí aqui nós temos a corrente nominal da máquina, tá, que é 2,90 amperes, né? Temos o dado, né, para o motor, o rendimento 82,8%, né? Temos o fator de potência. E aí eu expliquei para vocês um cálculozinho bem básico, né? É lógico que você tem que entender todos aqueles cálculos que eu falei nos outros vídeos. Agora eu estou falando do contactor para vocês poderem entender. Então, você vai pegar aqui, no caso, a corrente nominal, né? Que é 2,90 do motor, por isso que tem que ter toda a descrição. Vou pegar o acréscimo, tá? Que é 1,15, né? Que é o 15% da corrente, e vou multiplicar. Quando eu faço essa multiplicação, eu chego à corrente máxima do motor. Quando eu faço isso, agora eu vou entender a categoria do meu contactor. Agora eu vou falar disso aqui, do meu contactor. São diversos modelos, tá? Vocês vão ver que são diversos modelos. Isso não vai implicar em nada, tá? Deixar claro que não vai implicar em nada. A informação que vai estar aqui, que eu vou explicar, está no contactor. Na lateral dele vai estar lá, onde você vai observar. Então, essas informações do contactor, como a minha câmera aqui não é muito boa, não vai dar para vocês visualizar legal, tá vendo? Tá vendo? Essa categoria tá tudo aqui, ó. Nessa descrição tá toda aqui. Tá vendo? Eu vou falar agora, vai estar tudo aqui. Só que a minha câmera não é
com uma câmera bacana, não vai dar para poder fazer um trabalho 100%, então eu vou explicar aqui no quadro. Ó, eu coloquei aqui a marca, tá? A marca do modelo aqui de contactor, tá? Essa marca aqui, né? É LC1D2510, que é a marca desse contactor. E aí na descrição do contactor, aonde a gente se enrola, muita gente se enrola, por isso que eu tenho que entender a plaquinha do motor, tá? Entender toda essa descrição aqui, ó, e chegar nesse denominador desse cálculo aqui, isso já, o circuito já pronto. Então o que significa? Para eu, antes de fazer o circuito, eu já tenho que entender, obviamente o que? Eu já tenho que entender a máquina para eu fazer o cálculo para dimensionar o circuito. Então provavelmente aqui eu já tenho que fazer o que para essa máquina? 2,90, com mais o acréscimo que eu dei, deu 3,35 amperes. Então se eu pegar lá, deu 3,35, agora eu vou ver lá o fator distância, onde vai ficar essa máquina, para eu montar o circuito. Então aqui deu o que? Uma amperagem baixa. Mas eu sei que eu não posso fazer agora circuito, tá? Para uma máquina, eu não posso fazer um circuito para uma máquina dessa, para um motor, de 1 milímetro ou de 1,5. Não posso, eu tenho que fazer o circuito com a bitola de cabo 2,5, porque é uma tomada específica para uma máquina, então eu não posso fazer abaixo. E aí com isso, né, eu tenho que ficar atento, aí eu já tenho que fazer lá o cálculo e achar o meu disjuntor. Aí é aqueles cálculos que eu falei no outro vídeo. Agora vamos aqui na chave. Então na chave eu vou ter que entender a categoria dela. Se ela estiver vindo para mim, ó, vou por exemplo aqui, ó, corrente AC1, esse aqui, ó, AC1. AC1, ela está me dizendo a amperagem dela, que é 40 amperes. Realmente ela, para carga resistiva AC1, você vai olhar aqui, ó, essa informação vai estar aqui, ó, gente, ó. Vai olhar aqui, ó, AC1. Se tiver lá, ó, 40 amperes, ela é 40 amperes o quê? Para carga resistiva. O que é carga resistiva? Se eu for instalar para um motor, para um forno ou equipamento resistivo, ela vai estar dentro dessa amperagem, ela vai bater justamente os 40 amperes. Agora, se eu trabalhar com carga indutiva, ela não vai, não é mais esses 40 amperes. Agora eu passo para a categoria, tá, indutiva. A categoria indutiva, tá, tá aqui, ó, trifásico. Então a categoria indutiva é AC3. AC3, tá, vai falar de motores, que é carga indutiva. Então para carga indutiva, se eu for olhar ela aqui, se eu for instalar um motor que é 220 volts, trifásico, se eu for instalar ela em 220, ela comporta, a amperagem dela, o máximo em 220 é 5,5 amperes. Olha aqui, ó. Então essa chave dá para eu instalar esse motor aqui, ó, que está me batendo agora 3,35. Então eu não posso nem colocar nem para mais e nem para menos. Por isso que eu tenho que calcular. Mas essas informações ela vem do contactor. Mas antes eu tenho que aprender todos aqueles cálculos que eu apresentei para vocês lá no início dos primeiros vídeos que foram vindo, né? Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, até o vídeo 4. Agora eu estou fazendo um outro vídeo aqui. Agora eu estou falando da chave. Agora, se eu for instalar esse motor em 380 ou 440, ele já vai para 11 amperes, ó, a mesma chave na tensão diferente, ó. Se eu for instalar ele em 500 a 690, ele já vai para 15 amperes, essa chave aqui, tá? Então eu tenho que olhar para matar a charada, é a categoria dela aqui, ó, na própria chave. Agora, algumas pessoas escolhem por questão de HP, né? Vai por situações de cavalos, né? É um CV, 2 CV. Então, se for um CV, tá? No caso em HP,
Se eu for nessa lógica, cada um tem a sua forma de trabalhar dentro das informações técnicas, você encontra um caminho mais fácil, que o assunto vai acabar sendo a mesma coisa dentro do contexto, a partir do momento que eu entendo, né? O que é resistivo, o que é indutivo, o que é um CV, o que é 2CV, o que é HP, que acaba sendo o mesmo sentido quando fala em HP. Um HP ou um CV está falando o cavalo da máquina, né? Ah, é 3CV, é 3 cavalos, né? Então, ó, se for em 1 HP em 220, é até 3 amperes. Se for 1 HP em 240 e 440, tá? É 7,5, quer dizer, 7 amperes e 0,5. Se for em 480 até 600, vai para 15 amperes. Se for para 600, vai para 20 amperes. Né? Então é entender. Então, quanto a tensão vai aumentando, né? Ela vai também aumentando a capacidade de amperagem. Porque a chave contactora ela não foi desenvolvida. É interessante que ela puxa equipamentos pesados, mas ela não é para colocar lá, quando fala, não é grande cargas. Na verdade, ela puxa equipamentos de força, entendeu? Mas a carga passa a ser menor, porque a maioria dos equipamentos que são inseridos em chaves contactora, quando se cria um comando, a maioria são trifásicos. Né? A gente pega circuitos feitos em 220, né? Só 2 fases, né? Em chaves contactor. A gente pega equipamento 127. Mas tudo isso tem que ter essa descrição técnica que eu estou te falando. Você tem que entender, você tem que dominar. E para isso você tem que entender a ler a identificação da plaquinha da máquina. A maior dúvida é quando eu não sei ler. Um exemplo claro, toda máquina vem a plaquinha de identificação. Então vocês têm que olhar toda essa plaquinha aqui, ó. Vem aqui dizendo se a máquina é trifásica, se ela só trabalha em 2 fases, se ela só trabalha em 3 fases, se ela é monofásica. E vem dizendo toda a categoria dela. Ela vem dizendo a corrente nominal de emprego, ela vem dizendo, né, o acréscimo de corrente, vem o rendimento, o fator de potência, tudo isso. Então, se eu não tiver dentro desse contexto, tá, eu vou sofrer um pouco para poder entender. Agora, se você me acompanhou todos os vídeos, desde o começo, tá, até agora, você vai começar a entender. Então agora eu estou falando do contactor e da plaquinha da máquina. Aqui eu estou falando do contactor. Aqui eu estou falando da plaquinha da máquina. Só que nos outros vídeos anteriores vocês já sabem exatamente como calcular o cabo em disjuntor. Então você vai calcular o cabo disjuntor para poder chegar da plaquinha da máquina para saber. Então você tem que saber qual é a máquina que vai ser empregada no local, né? Para você poder fazer o cálculo, você saber qual o disjuntor. Disjuntor você já sabe que vai ser de curva C, que é a carga indutiva, né? E aí você vai olhar no seu contactor toda essa categoria que eu estou falando aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui, ó, essa aqui mesmo, ela está me falando que ela é 20 amperes. Para carga AC3 resistiva e indutiva, é 3 amperes. Para resistiva, ela é 20. Tá? Ela é 20 amperes. Então é entender, tá, essa categoria aí. Então eu espero que os vídeos estejam ajudando vocês. Vocês curtam o vídeo aí, comenta e não deixem de curtir. Curte aí, dá o like de vocês, tá? E vamos aguardar até o próximo vídeo, tá? Um grande abraço para todos aí, bom? Vamos lá, um grande abraço, galera.